No jogo num todo, não. Porque o Cruzeiro teve oportunidades e muitas de pegar e ampliar ainda mais o placar. Agora, na reta final, me assustou, me preocupou a postura que a Chapecoense teve perante o Cruzeiro e o Cruzeiro Por méritos da aceitar. Chape ou por vacilo do Cruzeiro? Desatenção, vacilo ou até mesmo dar uma desprezada no adversário? Desprezado eu acho que não existiu, porque o Cruzeiro buscou o terceiro gol em várias oportunidades. Então eu não consigo apontar que o Cruzeiro desprezou a Chapecoense. O Cruzeiro o jogo todo buscou o gol. Anderson, né? Anderson fez boas defesas, foi importante para a equipe da Chapecoense. É verdade, foi do Cruzeiro. Foi do Cruzeiro. Mas eu acho que o final existiu um pouco de tudo, um misto de tudo. Eu acho que desatenção do Cruzeiro, a Chapecoense ganhou uma confiança que ela não demonstrava em momento nenhum da partida, foi para cima. E aí a entrada do Jean Carlos, da Chapecoense, é o Jean Carlos que jogou no Náutico, né? Ele é bom de bola, velho. Ele é bom de bola. Ele deu uma mudada no movimento da Chapecoense e acabou dando um trabalhinho aí na reta final, Valozão. Assim... Pastinha. Não, que foi a água. Eu te peguei no pulo. A água engasopou, igual o carro de Fórmula 1. Cara, Cruzeiro chegou ao sexto jogo sem perder, né? Eu gostei do jogo do Cruzeiro, mas quando o Elton fala que aconteceu de tudo um pouco, o Arthur Jorge falou disso também, né? E é por isso que eu bato na tecla, tenho batido na tecla aqui, e você, Helder, eu falei com você no sábado, e falei aqui também, e eu sei que eu sou ponto vencido. O Cruzeiro ainda é um time à procura de ser um time mais estável e confiável. O Cruzeiro não atingiu isso. Porque um time que domina uma partida, que domina como o Cruzeiro dominou a Chapecoense, até os 34 da segunda etapa, quando esse time ele tem que fechar o jogo de uma forma mais tranquila. Mesmo que ele não faça o 3-0, o 2-1 aos 34, cara, sabe o que aconteceu no jogo? Aos 34, o Cruzeiro pegou o jogo e jogou pra cima, assim, ó. E o que desce, cara, a Chapecoense poderia ter empatado. Exatamente. E eu não vi com essa melhora da Chapecoense. A Chapecoense, ela jogou da mesma forma o jogo inteirinho. Eu não tô dizendo que não tem mérito no gol marcado deles. Claro que tem. Faz um 2-1 numa jogada incrível que todos os jogadores do Cruzeiro dentro da área estão apenas observando. Não teve um para subir ao lado, atrapalhando. E aí, o Cruzeiro, para mim, é onde ele mostra que não é um time confiável. Ele tá construindo isso. O Cruzeiro mostra para mim que não é um time estável. Porque eu não posso chamar de um time estável, repito, algum time que está vencendo o lanterna do Campeonato Brasileiro até os 34 do segundo tempo e que a partir dos 34 até o final do jogo faz a partida virar aquilo. E não é a primeira vez. Foi um cenário muito parecido com o jogo do Goiás, onde o Cruzeiro também foi muito superior e nos últimos 15 a gente viu bola na trave, de novo, bola cruzada na área. Então o Cruzeiro não tem essa capacidade ainda. A vitória foi importantíssima. O Cruzeiro, pelo que produziu muito. O Cruzeiro tá aqui no SofaScore, 18 chutes e 7 chutes no gol. A Chapecoense foi um time de 8 chutes e 4 chutes no alvo. Repito, você não deveria ter passado aquilo que você passou nos últimos 15 minutos. Para falar da escalação, o Arthur Jorge colocou de novo 2 pontas mesmo, porque ele entendeu que assim como o Goiás, a Chapecoense iria se defender, e a Chapecoense se defendeu muito com uma linha de 5, foi bem competente para se defender, defendia-se num 5-2-3 e às vezes num 5-3-2. Surpreendeu o Cruzeiro de início, com a pressão alta. No primeiro tempo a Chapecoense não consegue finalizar no alvo, mas isso atrapalhou muito a saída de bola do Cruzeiro. Achei um ótimo jogo do Sinisterra, notícia boa para o Cruzeiro, para o Sinisterra, para o torcedor cruzeirense. Gostei da participação do Kaique Kenji, gostei muito da partida do Caio Jorge. Pra mim ele fez um grande jogo, fez o gol de pênalti, mas a movimentação, isso aí é pra quem acredita nesse tipo de coisa, mas muitos acabaram colocando esse viés dele ter tirado o bigode. Se movimentou, participou muito no lance do segundo gol, ele dá um ótimo passe pro Christian, dá o gol pro Sinisterra. Não gostei, o Gerson não foi bem.
O Gerson não foi bem. Mas não era já esperado uma queda depois do 8º jogo? Não, o Cruzeiro tá bem fisicamente, Não tô dizendo da bem questão... melhor, né? Ele fez pelo menos 7 jogos sequenciais muito bem. Sim, sim. Não tem crédito, né? Mas não tem erro. Eu acho importante apontar aqui, porque eu falo, né? Eu não tenho jogador de estimação, né? Então o jogador, pra mim, jogou bem, independente do nome, de quem seja, da equipe, eu falo. Achei que não foi uma boa partida dele. Isso acabou fazendo até com que o Matheus Pereira viesse um pouquinho mais atrás. Foi uma partida... Eu gostei do Matheus. Foi uma partida boa do Matheus, nada demais. Uma partida também, mais uma na média do Romero, né? Muito regular o Romero. O Christian entrou muito bem, né? E detalhe, ontem o Christian foi usado pelo lado direito. E o Sinisterra... O Arthur Jorge, quando o Kaique Kenji sai, o Sinisterra continua do lado esquerdo. Olha, partida muito boa do Sinisterra. Não fossem as 2 defesas absurdas que o Otávio fez, eu teria votado nele como melhor em campo. Enfim, e o Cruzeiro mereceu vencer. Isso é que é mais importante. O Cruzeiro mereceu vencer. Mas eu acho que tem um enorme grito de alerta, como diria o saudoso Alborguete, para o Arthur Jorge, que... visivelmente para mim também estava bem irritado na coletiva ontem, com esse viés do time quase deixar escapar, porque eu vou falar, se você vence o Bahia, empata com o Palmeiras e empata com a Chape, com perdão da expressão, você deu descarga nesses 2 jogos. Você jogou 2 pontos fora aqui no Mineirão. E dentro de um contexto de campeonato brasileiro, aliás, o que está remando o Arthur Jorge, né? No campeonato brasileiro. O Cruzeiro chegou ao 9º jogo com ele. São 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, HG. Então foi importantíssimo o resultado. Mas eu acho que eu sei que quinta-feira é Libertadores. Eu concordo com o Elton, para mim o Cruzeiro incorreu naquele erro de... o Arthur Jorge até fala na entrevista coletiva, né? Quando começarmos o jogo forte, o final desse jogo tem que ser mais forte do que a gente começou. Então acho que o Cruzeiro foi ali no 2-0, começou a ter uma marcha lenta, tomou o gol, e aí não consegue se controlar mais porque o time está na reta final, está cansado, se desconcentrou. Isso não pode acontecer. Isso é um traço ainda de uma equipe que está buscando ser equilibrada. Ô, Valu, assim, assistindo ao jogo de ontem, cara, a gente precisa enaltecer alguns personagens pra mim nesse time. Eu gostei bastante do Caio Jorge também, mas eu acho que 2 caras precisam ser muito enaltecidos. Tem um que jogo após jogo a gente já tem falado dele, que é o Otávio. Cara, por mais que ele tenha errado a saída de bola, o que obrigou ele a fazer a defesa, o Otávio tá pegando muito, mas muito mesmo. E assim, se ele mantiver essa toada, é um cara que a gente pode pensar no próximo lance que ele erra é o lance do gol anulado. É o lance do gol anulado, verdade. Embora ele tenha errado no lance do gol anulado, no pouco tempo depois ele faz essas 2 defesas maravilhosas, cara. Em um espaço de segundos, assim como ele fez contra o Boca Juniors. No jogo contra o Boca Juniors ele faz 2 defesas assim maravilhosas. E o Otávio tem sido um goleiro muito importante nesse time do Cruzeiro. Muito importante mesmo. E mantendo essa toada, mantendo esse bom futebol, dá pra pensar em ver esse moleque jogando uma próxima Copa, ou talvez a de 2034. Ele ainda é muito novo, ele tem 20 anos, mas é uma esperança para que a gente tenha goleiros pensando em termos de seleção brasileira. O Otávio é muito bom goleiro, cara, extremamente seguro. Muito bom debaixo das traves. Ele tem melhorado a questão da saída de bola no lance de bola aérea. E eu, particularmente, tenho gostado muito do Otávio. Então, acho que ele merece ser enaltecido, merece ser exaltado jogo após jogo. Outra situação importante, para mim, é do Sinisterra. Ele já teria feito um gol, não fosse a falta do Cauã Moraes, que para mim, de fato, é falta lá no lance, que foi o gol anulado do Cruzeiro no primeiro tempo ainda. Para mim, a falta não aconteceu. Eu marcaria a falta. Para mim, o Cauã empurra o cara. Mas, enfim... o Sinisterra, cara, tá muito bem. E, tecnicamente, ninguém aqui duvidava da capacidade do Sinisterra. Ninguém nunca duvidou da capacidade do Sinisterra do ponto de vista técnico. Ele já tinha ido muito bem fora do Brasil, todas as vezes que ele entrou pelo Cruzeiro. Pra mim, ele foi bem, ele sempre conseguiu fazer um algo a mais. Eu não consigo apontar um jogo muito negativo do Sinisterra. O grande problema dele era a questão física. E me parece que com o Arthur Jorge, essa questão física vai ser sanada. Vai ser definitivo que ele terá condições de jogar com uma frequência muito maior no Cruzeiro. Eu espero que isso de fato aconteça, porque para mim é indiscutível a capacidade do Sinisterra. Do ponto de vista de capacidade técnica, é algo indiscutível. O que a gente tem de receio, de preocupação é a parte física.
Só que aos poucos, e aí um técnico que entende muito bem a situação de como fazer esse cara não estourar tão facilmente, aos poucos o Sinisterra vai tendo mais oportunidade de ter minutos. E aí ontem eu estava assistindo a entrevista que ele deu na Zona Mista, inclusive num trecho gravado pelo nosso Dan Abreu, ele falando sobre essa questão de ter mais minutos, de ele estar contente por ter mais minutos no Cruzeiro. Cara, esse cara, pela capacidade que ele tem, ele pode se tornar um dos pilares desse time. Talvez não do time de principal, mas sendo um jogador importante em termos de elenco. Eu particularmente gosto muito do Sinisterra e acho que ontem ele fez uma boa partida. Pode ir. Não, Valor, é porque você falou a respeito de time instável e time confiável. Eu encaixo o Cruzeiro em um time instável e que busca essa estabilidade. Isso. Ele busca, mas hoje eu vejo o Cruzeiro como um time confiável, principalmente quando a gente olha os números. Eu gosto muito de olhar aquele projeto que tem a UFMG, né, que é o das probabilidades. Tô com ele aberto aqui, inclusive. E quando a gente pega os últimos 10 jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro é o vice-colocado. Isso. Ele só está atrás do Palmeiras, que tem 22 pontos, Isso. né? O Palmeiras tem 22 pontos nos últimos 10 jogos e o Cruzeiro tem 20 pontos. São 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Quantos jogos tem o Arthur Jorge? O Arthur Jorge 9. Não, tá, aí no brasileiro. Você acrescenta um do Wesley Carvalho contra o Santos. Contra o Santos que ficou 1-1. Então, isso 0-0. pra mim, esse sistema de você olhar os últimos 10 jogos, você vê como que tá a caminhada do time até aqui. Eu acho que essa matemática proposta pela UFMG, que é o de acompanhar o que está acontecendo nos últimos 10 jogos, dar atenção para o que está acontecendo nos últimos 10 jogos, da mesma forma que a gente olha pro bem, olha pro mal, né? Você olha o Bahia, por exemplo, que nos últimos 10 jogos tá lá na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. Então é um alerta pro Bahia o que está acontecendo com a equipe. O Cruzeiro também, ele merece esse destaque quando a gente olha esses últimos 10 jogos da equipe dentro do Campeonato Brasileiro e ainda mais quando a gente foca somente nos 9 do Arthur Jorge. O que esse cara fez com o Cruzeiro é algo a ser exaltado também e estudado pelos próximos anos aí dentro do Campeonato Brasileiro. A gente já tinha falado semana passada e eu tô fazendo as comparações, gente, pelo amor de Deus, não é por mera provocação e nem para sustentar minha tese, não, tá? Aí nós estamos falando de números, né? Mas também de atuações. Eu acho o trabalho do Arthur Jorge superior ao trabalho do Léo Jardim, no que tange a consistência, mesmo a gente discutindo exatamente esse assunto aqui. Aquela plataforma Flash Score lançou uns números muito interessantes e eles fizeram um comparativo entre os números do Arthur Jorge e do Tite. Everton, mas os números do Tite são muito ruins. Qualquer coisa que você for comparar com o Tite, você vai encontrar números bem superiores aos do Arthur Jorge, mas é para isso mesmo que eu estou aqui, para destacar que foram 9 jogos do Arthur Jorge, 8 do Tite, nenhuma vitória do Tite e 6 do Arthur Jorge. 4 empates do Tite e 1 empate do Arthur Jorge. 4 derrotas do Tite e 2 derrotas do Arthur Jorge. Com o Tite, o Cruzeiro marcou 8 gols, com o Arthur Jorge foram 15 gols marcados. Com o Tite, o Cruzeiro sofreu 16, com o Arthur Jorge sofreu 11. Agora, a grande pancada vem no aproveitamento. O Tite teve um aproveitamento de 16%. Sabe qual é o aproveitamento do Arthur Jorge? 70%. Um aproveitamento que, se você chegar a olhar dos treinadores, quais têm os maiores aproveitamentos? Não. De treinadores? Não. Imagino que seja o Abel. Pensando nessa só o Abel, possivelmente só o Abel à frente do Arthur Jorge, né? Ou seja, nós estamos diante de um trabalho muito consistente, mas uma coisa eu queria trazer para a mesa e ouvi-los. Ele ainda olha para o banco e ressente de não ter mais qualidade? Claro que sim. Claro que é recente. Mas ontem ele usou o Christian. Mais qualidade. Que ele usa. Palmeiras tem 74%. Ele bate no peito e usa. Mesmo que a gente possa imaginar que o Cruzeiro pode ser ainda um time mais qualificado, já dá para considerar qualificado. Ontem, por exemplo, ele não tinha o Arroio. E aí, ele tinha o Sinisterra, ele tinha o Kenji. E assim, eu acho que é mérito dele fazer um cara do tipo do Kenji se desenvolver. Sim, e ele tá tentando. E assim, é legal isso, que eu não consigo o Sinisterra ainda, eu não consigo dizer que ele já é uma realidade.
Tem questão física. O problema Eu do vou Sinisterra com é a questão passinhos física, bem claro. lentos. Mas assim, ele com não relação tinha os ao 2 Sinisterra. pontas considerados titulares. E, pô, os 2 que entraram deram conta do recado. Sim. Sinisterra, especialmente, fez uma bela Um partida. jogo muito bom do Sinisterra. Então assim... É que ontem eu tem vejo uma qualidade, né? questão... Eu acho que ele escala Sinisterra e Kenji não é só por conta do cansaço do Christian, por uma questão do adversário. O adversário ia ter uma linha de 5 lá atrás, e o jogo se desenha muito como... os laterais podem ver, nos 2 gols até que o Cruzeiro teve, no gol que foi anulado do Sinisterra no primeiro tempo, é uma jogada muito parecida. Os laterais indo pro fundo, o que acontece? Quando um time tem uma última linha de 5 defensores, você precisa de colocar os seus laterais para serem bem agudos e fazer de preferência essa jogada para trás para ter os pontas entrando na área, o Perfeito. Caio Jorge, a chegada do Matheus Pereira. Tanto que o pênalti é na chegada do Matheus Pereira, no primeiro gol. Então ele coloca para mim os pontas por conta dessa última linha da Chapecoense e o Cauã Moraes também, que foi um cara que apoiou muito ontem e tem a característica que ele explica, ele fala disso até na coletiva. Falando ainda do aproveitamento do Arthur Jorge, o Cruzeiro, quando ele chega, tinha 4 pontos em 24. Ele conquista 19 pontos em 27, né? Que dá esse aproveitamento de 70%. E o Cruzeiro sai de último para 9º e tira uma diferença para o 5º colocado de 10 pontos para 3 hoje, que é exatamente o Red Bull Bragantino. Se fosse o São Paulo, se o Red Bull Bragantino não tivesse vencido o Vasco, essa diferença teria caído de 10 para 2, mas como o Red Bull Bragantino venceu e venceu muito bem, como é bem treinado, às vezes... algumas pessoas da torcida, eu tô falando até, tá, do Cruzeiro, não valorizam até os feitos que o próprio time faz. Não foi uma brincadeira à toa o que o Cruzeiro fez para virar o jogo contra o Red Bull. O Red Bull Bragantino é um time muito bem treinado. É um time... O Mosqueira, ele devia chamar Canseira, ao invés de chamar Mosqueira. Cara muito físico. E eu sou fã, pode falar mesmo, do Bagre, pode chamar ele de Bagre. Como é útil você ter num elenco. Ele seria muito útil aqui no elenco do Cruzeiro, ele seria muito útil no elenco do Atlético. Isidro Pita. Me gusta Isidro muito. Pita, ele tem velocidade, ele finaliza bem, ele briga. Não tô falando para Isidro Pita para ser o 9 do seu time, para ser o cara, mas um cara para você poder utilizá-lo. Poxa, muito útil, muito útil. Ele sabe, então Difícil de marcar, o Cruzeiro cara. virou para cima desse Red Bull Bragantino que, olha, é muito bem treinado, é físico, e isso já sob o comando do Arthur Jorge, 6 jogos sem o Cruzeiro perder, com 3 empates e 3 vitórias. Mesmo assim, ele falou, não quer dizer que pelo fato de estarmos numa sequência positiva, o time não precisa de seguir evoluindo e melhorando. Eu tive informação que estava muito bravo ontem nos vestiários por conta exatamente dos últimos 15 minutos. Então, muitos técnicos, né, teriam arrotado demais a sequência do Cruzeiro, a subida do Cruzeiro. Ele enalteceu a importância da vitória, mas falou dos últimos 15 minutos que o time precisa de ter mais atenção para não deixar aquilo que quase fugiu do controle e o Cruzeiro quase deixou de vencer o jogo. Até porque aconteceu em outras vezes na temporada. Contra o Goiás, recentemente, para mim foi um recorte que eu lembrei. Que né? mais? Que mais? Não, acho que assim, na gestão Arthur Jorge são os 2 jogos que eu lembrei, viu, HG? Goiás? Goiás e Chapecoense. Jogos que o Cruzeiro foi muito melhor, não conseguiu dilatar no placar essa sua superioridade e sofreu demais nos últimos 15, 20 minutos. Tem outros jogos que sofre, mas não sendo muito melhor, e também não só no final, mas sofre depois já abre vantagem, tipo o Coritiba, aqui no Mineirão, que ainda era o Tite. Cruzeiro contra o Coritiba no Mineirão, abre o placar, não abre? Abre, toma virada. Aí toma virada 2-1. Então, assim, sim. É uma mudança completa de contra postura. Contra o Boca, contra a Católica, sofreu, mas, um recorte de 1 a mais. Ele até quando confrontado a respeito da questão física, ontem na coletiva, falou, olha, eu acho que um time que fisicamente dá conta de fazer o que o Cruzeiro fez nos jogos, com 1 a menos, fora de casa, competiu com o Palmeiras, da forma que competiu, venceu o Bahia de virada, é um time que fisicamente está dando respostas. Então, ele não coloca essa questão do descontrole dentro da partida, pelo menos ele não colocou na questão do aspecto físico. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo aqui do nosso canal.
A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!